Vou fazer um videozinho rápido aqui só para descrever a substituição que eu fiz do CI de PWM dessa placa de vídeo aqui, que é uma Gigabyte, é uma RX 5700 XT, tá? Ela usa o CI de PWM o IR35217, que é bastante comum, é o chamado CI inteligente. Ele é chamado de CI inteligente porque tem um firmware interno, ele tem uma programação interna, um software interno que a gente programa nele. E essa programação é o que define o consumo da placa de vídeo. Define algumas coisas, entre elas o consumo da placa de vídeo, tá? Como que ele vai liberar as tensões do VRM, né, que é a linha de alimentação principal da GPU, e isso influencia diretamente no próprio funcionamento da placa de vídeo. Nesse caso específico dessa placa, eu tinha o CI novo, mas eu não tenho a programadora. Cheguei até a comprar a programadora da China, uma paralela, né? Na verdade era uma placa de teste, que a gente programa ela e usa para fazer a programação desses CIs. Comprei duas e não deu certo. Tem relatos na internet do pessoal que usa, mas para mim não deu certo. Pelo menos para esses CIs que eu tentei não funcionou, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei um CI dessa outra placa de vídeo aqui, que é uma modelo de referência, né? É uma 5700, não é a XT, modelo de referência. Eu removi o CI que ficaria aqui, né? O CI de PWM. Ele controla a fase principal de alimentação, as fases do VRM, né? Que é a alimentação principal da GPU. Só que, obviamente, aquela placa, ela, por exemplo, ela tem 8 fases e essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases, tá? 6 mais uma, na verdade, né? Aqui, se eu não me engano, vai ser o PLL. Então, ela tem 6 mais 1. E aquela lá, por sua vez, ela usa 8 fases. Então é diferente exatamente porque o chip daquela outra lá consome muito mais. Então, além da quantidade de fases, o chip consome mais. Então, obviamente, o firmware tem que ser diferente. Como eu não tinha, eu fiz a substituição. Peguei dessa aqui e coloquei lá. Funciona? Funciona até certo ponto, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei uma outra placa de vídeo idêntica àquela que eu removi. Ela está funcionando aqui, ó. Tá rodando o Heaven Benchmark, tá? Eu estou mostrando aqui no MSC Afterburner que eu não fiz nenhuma alteração. O Power Limit está no padrão dela, tá? E o consumo está em torno de 144 watts, a dissipação, na verdade, né? Próxima de 150 watts. Já a 5700 XT, ela vai aproximar de 200 watts. Ela consome muito mais, ela dissipa muito mais. Aqui ela está consumindo na faixa de 150 watts, porque eu fiz uma limitação através do MSC Afterburner. É o mesmo teste, está rodando, tá vendo? Esse teste, ele força a placa de vídeo, ele é específico para a placa de vídeo. Ele é um benchmark, então na verdade ele estressa a placa ao máximo. A ideia é essa, tá? Obviamente o processador aqui é mais forte. Aqui é um 5700X3D e aqui é um 5600 normal, tá? Então, obviamente o processador é normal, mas o teste, na verdade, ele tem mais impacto na placa de vídeo. Então aqui pode ser observado que ele está com menos 20% de consumo. Eu estou limitando o consumo da placa em 20% a menos. E aí eu vou ficar rodando aqui no 150 watts normal, tá? Que está próximo da original. Isso vai impactar no desempenho da placa? Até certo ponto, sim. Mas o próprio clock não caiu tanto, tá? Ele é em torno de 1900 MHz, está ali em 1800. A placa está no limite dela, né, 98%. E temperatura boa, hotspot muito bom, temperatura de VRAM também está boa, tá? Então ainda assim tem um desempenho bastante bom. Comparando aqui, por exemplo, com a 5700, caiu um pouco, óbvio, mas ainda assim tem um desempenho bastante bom, tá? Porque a gente está limitando o consumo dela. Agora, o que aconteceria, por exemplo, se eu removesse essa limitação aqui? Eu vou zerar aqui o que eu estou diminuindo do Power Limit e vamos ver o que vai acontecer. O esperado é o quê? Que a placa, o VRM vai ser exigido a mais, né? Porque a GPU vai pedir mais tensão, mais corrente, e com isso, o que vai acontecer? O CI ele tem algumas proteções, essas placas, o CI de PWM tem algumas proteções, o OCP, o OVP e o OTP. No caso específico que a gente está falando aqui, o que vai influenciar vai ser o OCP, que é o Overcurrent Protection, uma proteção de sobrecorrente. Tem a proteção OCT, que é de temperatura, e tem a OVP, que é de voltagem, né? Então, se consumir voltagem demais, ele desliga a placa para não queimar.
Se der temperatura demais, ele faz a mesma coisa, ele desliga. E se tiver uma sobrecorrente, uma corrente a mais, ele também vai desabilitar o VRM e com isso a placa desliga, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui, por exemplo, tá ali nos 150 watts, eu vou remover aqui a proteção, eu vou aplicar aqui agora, ó. Vamos aplicar e vamos ver o que acontece. O consumo já subiu para 190 watts e a placa já travou. Tá vendo? Então assim, o CI, o que eu fiz aqui é um recurso técnico, vamos chamar assim, para não dizer que é uma gambiarra, né? Funciona, ó, até já reiniciou, ó. E quando ela reinicia, não vai nem achar a placa, porque tem proteção, tá vendo? Ó? Tá bipando como se não houvesse placa, porque ele entrou em proteção, ele não vai habilitar o VRM. Então a gente tem que desligar o computador, aí ele faz um reset e aí volta ao normal. Vou ligar aqui de novo. E aí a placa volta ao normal. Então assim, é como eu estava falando, um recurso técnico, né? Uma gambiarra, um recurso técnico. Funciona, eu fiz dessa forma por não ter a gravadora de PWM, tá tudo certinho, só que o PWM ele vai achar que a placa está consumindo mais do que deveria. Ele acha que é uma 5700 XT, e não é, é uma 5700 XT. Aliás, ele vai achar que é uma 5700 normal, e na verdade é uma 5700 XT, que consome muito mais. Então ele acha que está tendo uma sobrecorrente, e aí ele, por proteção, ele desliga a placa, tá? Então eu estou fazendo aqui nesse caso específico porque eu vendi essa placa na OLX e estou usando inclusive para descrever já deixei bastante claro isso lá na descrição do anúncio, né? Mas estou fazendo um vídeo para demonstrar para quem comprou como que funciona isso e até para que ele tenha consciência plena, embora já tenha descrito lá na descrição da própria placa, da restrição que ela tem. Ela não é uma placa 100%. E até por isso eu vendi bem abaixo do valor normal dela. Essa placa o pessoal pede na faixa de R$ 1.100 e eu vendi a R$ 700. Tá certo? É isso aí.